Olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Meu nome é Sauler Barcelos e muito feliz aqui estou para fazer a ambientação de mais um dia da Semana Espírita. Hoje nós estaremos com uma conversa muito legal, uma roda de conversa, e daqui a pouco mais detalhes serão colocados pela Miriam. Então, vamos lá. Já parou para refletir o que você faz aqui, de onde vem, para onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir para o mundo melhorar mais. Já parou para refletir o que você faz aqui, de onde vem, para onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir para o mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir, o mundo melhorar mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir, para o mundo melhorar mais. Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde. Vamos lá. Há séculos e séculos fazemos as mesmas promessas para um simples amanhã, esperando mudanças. Todos os dias somos os mesmos por engano, se afogando em egoísmo e nos prazeres mundanos. Em cada gota embriagada, em cada lágrima corrida em teu rosto, esconde a tua solidão. Cada verdade distorcida em sua pobre consciência é só pura vaidade. Pra que andar na escuridão, sozinho em meio a multidões, tropeçando em cada passo? Não se afogue mais, tenha fé e vai andar sobre as águas. É tempo de consolo, de esperança e
indignação. É tempo de mudar, de criar, de regeneração. É tempo de acender em cada coração uma simples vela de dar as mãos. Pra que andar na escuridão, sozinho em meio a multidões, tropeçando em cada passo? Não se afogue mais, tenha fé e vai andar sobre as águas. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, a nossa ambientação musical. Quando eu leio o Evangelho a respeito do duelo, eu penso que duelos não há mais. Logo fico aqui pensando nas pistolas atirando e penso que duelos não há mais. Mas olho pelo mundo de um modo mais profundo, eu vejo mil duelos sem igual. Mudaram só as armas e pior do que as balas são as ondas do ódio mental. Se alguém nos agride, já pensamos no revide, alimentando raiva e rancor, fingindo inocência e pela maledicência atingimos quem nos magoou. E o Evangelho, o que diz? Qual a receita para a gente ser feliz? 70 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7 pelo ar. Fazendo as contas, quanto é que isso vai dar? Já não importa, preste atenção. Não pode haver limites pro perdão. Já não importa, preste atenção. Não pode haver limites pro perdão. Não pode haver limites pro perdão. Não pode haver limites pro perdão. Boa tarde a todos. Muito bom a gente estar aqui mais uma vez, em mais um momento, para a gente poder se alimentar espiritualmente. Escutar os sentimentos é se olhar por dentro, é tentar, enfim, se conhecer. Escutar e escutar os nossos pensamentos e saber os seus porquês. Porquês, uma dor, qual a razão? Uma tristeza, o que pode ser? Tenho medo, quero entender o que eles querem me dizer. Escutar os sentimentos é se olhar por dentro, é tentar, enfim, se conhecer. Escutar e escutar os nossos pensamentos e saber o seu porquê. Porque um amor, quanta emoção, uma alegria, alívio então, uma esperança. Que bonança, o que eles querem me dizer. Quanto mais eu me conheço, mais eu posso transformar para o meu mundo reciclar. Um mundo melhor,
começa quando eu decido ser melhor. Reciclando meu coração, que bom. Reciclando meu coração, então. Reciclando meu coração, que bom. Reciclando meu coração. Um mundo melhor começa quando eu decido ser melhor. Reciclando meu coração, que bom. Reciclando meu coração, então. Reciclando meu coração, que bom. Reciclando meu coração. Reciclando meu coração. Boa tarde a todos. Tocar mais umazinha aqui para a gente depois dar o início para a nossa roda de conversa, alguns recados e assim o nosso bálsamo, nosso banquete espiritual da tarde. Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, não tememos esse mar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao porto amor. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos e agora vamos para os nossos recados. Queridos irmãos, queridas irmãs, a nossa casa, acompanhando as decisões das autoridades sanitárias, precisou fechar suas portas físicas, mas graças a Deus e à tecnologia, pudemos ampliar a sua extensão e hoje nos fazemos presente em todos os lares dos irmãos que têm participado das reuniões virtuais. Para melhor acolher, nós instituímos o atendimento fraterno virtual. A evangelização infantil continuou acontecendo e as reuniões da mocidade também. Tudo isso no modo virtual. Quem diria que fosse assim? Os nossos cultos nos lares, que aconteciam às segundas-feiras, foi transformado numa reunião especial, aonde, além de estudar o Evangelho de Jesus, nós destinamos preces em benefício de todos que sofrem, especialmente aos que adoeceram do Covid e também desencarnaram dessa forma. As nossas reuniões públicas de quarta-feira se transformaram num grande encontro fraterno, aonde angariamos a presença de novos irmãos que passaram a participar conosco e vale ressaltar que passamos a adentrar aos lares de confrades queridos de norte a sul do Brasil e até de outros lugares fora do país. As reuniões de estudo da mediunidade continuam nas quintas-feiras com muito afinco e o virtual virou o nosso novo normal. Quanta alegria, quanto amor, quanto conhecimento. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Foi nesse pouso espiritual
eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Boa tarde, paz e luz a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento da nossa 82ª Semana Espírita Macaense. Esse evento que teve a sua primeira edição em 1939, aqui na nossa querida Macaé, de forma ininterrupta, e vem acontecendo ao longo de todo esse tempo. E por conta da pandemia, ela está na sua segunda edição virtual. Hoje à noite nós teremos o encerramento e já estamos aqui com muita saudade, pensando já na próxima semana, que com certeza vai acontecer no próximo ano. Eu sou Miriam Benjamin, trabalhadora do Grupo Espírita Júlio Olivier e colaboradora do Departamento de Mediunidade da União Espírita Macaense. Nós saudamos a todos vocês que nos assistem nessa tarde calorosa, onde estaremos aqui refletindo sobre mediunidade, a exclusividade do espiritismo e dos médiuns espíritas. E para a gente desenvolver juntos essa temática dentro do tema central da semana, que é Espírita, seja o nome do teu nome, nós gostaríamos de convidar os nossos ilustres participantes, a começar pelo André Sobreiro. André, boa tarde, seja bem-vindo, gratidão pela sua presença. Boa tarde, Miriam, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, a gente espera poder ser útil. Com certeza. O nosso querido André é de Severinha, São Paulo. Ele é trabalhador do Centro Espírita Portal de Luz. Ele é facilitador de estudos online pelos canais Rede Amigo Espírita, Livraria Espírita Rio Preto e o canal André Sobreiro. Depois você coloca aí o seu arroba para a gente divulgar. Combinado, obrigado. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, a nossa gratidão pela sua participação. E vamos chamar mais um outro participante, o Rafael Siqueira Amorim. Boa tarde, muito boa tarde, Rafael. Muito boa tarde, Miriam. Muito boa tarde, André. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas mais diversas redes sociais. É uma alegria, uma satisfação partilhar esses momentos de espiritualidade, de mediunidade e de vida com todos vocês. Que Jesus nos ampare e nos mantenha em sua paz. Com certeza vai ser uma maravilha. O nosso querido Rafael, ele é nascido em Itaperuna, cidade aqui do norte fluminense, mais próximo aqui da gente, né?
do que da maioria. Ele atualmente reside na minha querida Niterói. É trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade, que é uma casa que foi fundada pelo nosso querido José Raul Teixeira, médium e orador muito querido e conhecido de Macaé, de diversas semanas espíritas nas quais ele participou, e também do Brasil e do mundo, né? Tem uma particularidade que eu nasci no mesmo dia do aniversário do José Raul. Muita honra. 7 de outubro. 7 de outubro. O nosso querido Rafael é orador, colaborador da Sociedade Espírita Fraternidade, na casa e nos trabalhos sociais, no remanso também, eu imagino, né? Ele é advogado e estudante de psicologia. Nós agradecemos também mais uma vez a sua participação e vamos chamar agora o nosso querido William Jacó. Boa tarde, William. Olá, boa tarde, Miriam, André, Rafael. É uma alegria estar aqui com vocês nessa Semana Espírita Macaense. Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra tê-lo aqui. O William Jacó também será o palestrante de hoje à noite, no encerramento da nossa Semana Espírita. Ele é de Uberlândia, Minas Gerais, trabalhador do Grupo Espírita Leon Denis, e, além de palestrante, é articulista da revista Estudos Espíritas, atua como voluntário na Web Rádio Fraternidade e é o idealizador e coordenador do Congresso Espírita Leon Denis de Uberlândia, além de ser coautor do livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. E, além de tudo isso, ele faz parte da equipe do podcast Café com o Espiritismo. Ufa, que currículo! Bem, para vocês verem, né, o time de hoje à tarde é de peso pesado. E para buscarmos amparo e assistência, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus nesse instante, rogando a sua presença amorosa, para que, reunidos em teu nome, as vibrações melhores possíveis em torno desse ambiente virtual, pedindo, Senhor, as tuas bênçãos para todos que aqui se fazem presentes, quer encarnados ou desencarnados, que juntos estaremos aqui fazendo reflexões acerca da mediunidade. Pedimos aos benfeitores espirituais, em especial a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, patrono da União Espírita Macaense, que nos envolva, nos proteja, nos ampare com muita luz, especialmente aos nossos queridos palestrantes, para que eles possam ser intuídos, e nessa envolvência de amor, possamos todos refletir acerca dessa temática tão interessante, que com certeza há de nos agregar conhecimento e profundas reflexões. E assim, Jesus querido, em teu santo e doce nome, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, participando da 82ª Semana Espírita Macaense, esse movimento da cidade de Macaé, que há 82 anos ininterruptamente vem trabalhando em prol da divulgação da doutrina consoladora, prometida há mais de 2000 anos por ti, Senhor. E nós aqui nos colocamos ao teu dispor, diante da tua presença, da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. E em teu nome, em nome de Bezerra de Menezes, o patrono desta união, nós pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião virtual na tua santa e doce paz. Graças te damos, que assim seja. Então, meus irmãos, antes de iniciar a apresentação de cada um dos palestrantes da tarde de hoje, dessa roda de conversa, eu vou fazer uma breve introdução para contextualizar o tema. A mediunidade, como diz no dicionário, é uma faculdade humana pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos
ou seja, as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. É uma faculdade natural, inerente a todo ser humano. É uma competência orgânica e não é privilégio de ninguém. Em diferentes graus, todos nós a possuímos. Lá nos idos de 1848, as irmãs Fox foram celebrizadas nos Estados Unidos, em Hydesville, pelos fenômenos que produziam. 6 anos após, em 1854, as mesas girantes tornaram-se divertimento de salão em toda a Europa. O primeiro a falar com o professor Hippolyte Denisard Rivail, o nosso querido Kardec, foi um magnetizador chamado Fortier. Semanas depois, o professor Rivail dissera, entre aspas, temos uma coisa muito extraordinária. E então, ele começou a frequentar essas reuniões e aí iniciava a sua participação com um método científico de observação experimental e em 1856 ficou confirmado pelo Espírito da Verdade a sua participação definitiva na nobre missão de sistematizar a doutrina espírita a partir dos fenômenos daquela época. Iniciava, assim, a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, e que ao longo de 15 anos foi construído o Pentateuco kardeciano. Kardec, no Livro dos Médiuns, concluiu, abre aspas, que toda pessoa que sente influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos somos mais ou menos médiums. Kardec acrescentou ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Por ser inerente ao ser humano, pode aparecer em qualquer pessoa, independente de qualquer filiação religiosa, de lugar, de idade, de sexo, de condição social ou moral. E mediunidade foi a palavra que o próprio Kardec definiu para designar o que na antiguidade era considerado dom, carisma ou concessão divina. Hoje podemos dizer e concordar com o professor Charles Richer, que viveu até 1935 e foi Prêmio Nobel de Fisiologia, que a mediunidade é um sexto sentido que nós vamos adquirindo ao longo do processo de nossas vivências. E num futuro não muito distante, nós vamos incorporar esse sentido aos demais já existentes, nos tornando pessoas eminentemente psíquicas. Todos nós possuímos memória e, através do processo de educação, disciplinaremos essa faculdade, ela será ampliada. Para aqueles que não são espíritas, através do exercício dos bons princípios morais, de uma ética de comportamento saudável, com ações nobilitantes, pensando sempre em ajudar ao próximo, conseguiremos educar a mediunidade. Não é uma faculdade pertencente ao espiritismo, mas sim ao processo do ser humano. E para aprofundar essas reflexões, nós vamos chamar o primeiro participante da tarde de hoje, que é o André Sobreiro. Antes de passar a palavra para o André, eu gostaria de pedir aos presentes que estão aqui nesse ambiente virtual conosco, que façam as suas perguntas no chat, porque após a exposição do terceiro participante, nós abriremos para responder as questões que serão formuladas por vocês. Então, a palavra, nesse momento, está entregue ao André Sobreiro. Obrigado, Miriam. Obrigado a todos. Boa tarde. Que Deus nos abençoe.
e nos conserve sempre na sua inesgotável paz. Eu reitero aqui o meu agradecimento pelo convite que nos foi feito para estarmos juntos na tarde de hoje, conversando um pouquinho sobre esse conhecimento que pode nos libertar, como nos ensina Jesus no Novo Testamento, dizendo que nós conheceríamos a verdade nos libertaria. Então, bendita doutrina espírita que nos reúne nessa tarde de sábado para conversarmos um pouquinho sobre a mediunidade e tentarmos responder a essa pergunta que está passando no banner aí logo abaixo de mim. A mediunidade é uma exclusividade do espiritismo ou da doutrina espírita e dos médiuns espíritas? Então aqui a gente vai lembrar que num primeiro momento, naquilo que Allan Kardec chamou de a primeira parte do Livro dos Médiuns, ele vai fazer uma construção de conhecimento muito interessante. Ele vai nos ensinar que a mediunidade é um dom natural, como foi dito, né, pela Miriam na sua fala. E aqui já fica respondida a pergunta muito tranquilamente. Se é natural, não pode ser limitado a um povo, a uma cultura, a uma religião, a uma época. Tudo que é natural tem essa conotação de universalidade. Então a pergunta já fica mais do que naturalmente respondida na fala da Miriam e nesse primeiro momento onde Kardec constrói essa primeira parte do Livro dos Médiuns, né, esse conhecimento, que nós podemos dizer tranquilamente que essa primeira parte do Livro dos Médiuns ela é o fundamento de toda a ciência espírita. E o ponto de partida do Livro dos Médiuns, isso é textual, está lá, né, não sou eu que estou interpretando, é a existência do espírito, a sobrevivência dele à morte do corpo e a conservação da individualidade. São os três fatores que, somados, se a gente puder fazer uma brincadeira aqui de matemática, somados, eles vão nos ofertar a chamada imortalidade da alma, que Allan Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o eixo do ensino do Cristo. Ou seja, o ensino moral do Cristo não tem sentido sem a imortalidade da alma. Isso está lá no segundo capítulo, que Kardec chamou de Meu Reino Não É Desse Mundo. E vai refletir, e vai repetir essa fala, né, de que o ensino moral do Cristo não tem sentido sem a imortalidade. No quinto capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Bem-aventurados os Aflitos, no primeiro subtítulo, que ele chamou de Justiça das Aflições, ele vai dizer que somente na vida futura, e aqui é bom a gente entender que a vida futura, o que Kardec chama de vida futura, nós costumamos chamar de a imortalidade da alma. Tá? Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Atentem para essa frase. Sem a imortalidade, tanto o bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que sofrem perseguição em nome da justiça, ou seja, todas as bem-aventuranças que falam sobre o sofrimento do espírito imperfeito, elas perdem o sentido se nós não as enxergarmos pelo ponto de vista da imortalidade da alma. Então, Kardec vai nos dar nesse primeiro momento no Livro dos Médiuns, na chamada primeira parte, ele mesmo chamou de primeira parte, noções iniciais, essa conotação de uma faculdade natural. E a naturalidade para a ciência espírita e para a ciência como um todo, ela tem uma conotação interessante. O que é natural e o que é sobrenatural para a ciência? Sobrenatural é tudo aquilo que não tem ou não se conhece a causa, não se conhece as leis que regem aquele fenômeno. Então, esses fenômenos que não se conhece a causa e não se conhece as leis, eles são muitas vezes chamados de sobrenatural, mas Kardec tem uma frase que eu acho extraordinária no Livro dos Médiuns. Ele vai dizer assim: acaso a natureza já nos deu a sua última palavra? Ou seja, será que a nossa ciência formal, a ciência que estuda a matéria, já entendeu tudo que tem para ser entendido sobre a natureza? Então, será que nós podemos dizer que existe alguma coisa sobrenatural, portanto, não tem causa e não tem leis? Ou será que nós deveríamos dizer que são fenômenos naturais cuja causa e as leis são desconhecidas, mas nem por isso deixa de ter causa e deixa de ter lei? Então, Kardec vai dar a entender que não existe nada sobrenatural no universo, derruba essa colocação dele, derruba a conotação do milagre como sendo uma derrogação da lei de Deus. E aí a gente pode entender isso muito tranquilamente, porque se a lei de Deus precisasse ser derrogada em algum momento, ela não seria perfeita. É mais ou menos como se você construísse o regulamento de um campeonato, de futebol, por exemplo, ou de qualquer esporte, e esse regulamento deixasse a desejar em algum momento, de forma que
os clubes, a organização do campeonato não conseguisse decidir de que forma o campeonato prossegue, e vai ter que entrar na justiça, vai ter que ter briga judicial, ou seja, o regulamento deixou a desejar. Se a lei de Deus fosse derrogável, significa que ela não seria perfeita. Por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos, em um livro dos espíritos, se a lei de Deus é eterna, os espíritos vão dizer que ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Tá? Então Kardec vai trabalhar a mediunidade nesse contexto de uma lei ou de uma série de leis, de um fenômeno natural. Se é natural, não pode ficar limitado a uma época, não pode ficar limitado a uma cultura, não pode ficar limitado a uma região, ela é de todos os tempos. Desde que o primeiro espírito encarnou na Terra, ele já tinha, no mínimo, o seu anjo guardião. E para poder interagir com o anjo guardião, nós vamos precisar da mediunidade. Talvez não a mediunidade que produz efeitos patentes, como foi lido pela Miriam aqui, né? Kardec usa a mediunidade em dois sentidos. Talvez não a mediunidade que produza lá os efeitos patentes, mas se existe um anjo guardião para tentar me ajudar, para tentar me orientar na minha caminhada evolutiva durante a minha encarnação, significa que de alguma forma ele precisa falar comigo. Então nós vamos analisar aqui as palavras de Kardec no item 159 de O Livro dos Médiuns, que em parte foi lido pela Miriam aqui, quando Kardec nos diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium, ou seja, desde daqueles seres portando as faculdades mais afloradas. Aí nós nos lembramos de Chico Xavier, nós nos lembramos de Divaldo Franco, nós levamos tantos médiums aí. Isso para ficar, limitar a nossa análise ao movimento espírita, evidentemente não é a exclusividade do espiritismo, né? Até aquelas pessoas que sentem coisas muito rudimentares, que elas nem identificam, captação de um pensamento, de um fluido, um arrepio, uma mudança de humor, ou seja, aquelas faculdades mais superficiais, menos profundas, nessa primeira análise também são médiums, porque o método de Kardec foi muito tranquilo da gente entender, ele parte da generalidade, todos somos médiums, para a especificidade. Por que nós somos todos médiums? Porque, embora estejamos encarnados, nós não deixamos de ser espíritos imortais. É aqui que está o segredo para você entender a mediunidade geral, não a específica do segundo grupo, que nós vamos discutir daqui a pouco. Nós somos médiuns num sentido geral porque nós não deixamos de ser espíritos, né? O fato de estarmos encarnados não derruba a conotação de sermos espíritos momentaneamente encarnados. E o grande segredo para você entender isso é que o corpo limita o espírito imortal, mas não o bloqueia. Se ele fosse um bloqueador, o corpo físico, durante a encarnação, o espírito não pensaria, o espírito não sairia do corpo, não interagiria com outro espírito, mas com o estudo de Allan Kardec, da obra de Kardec, nós entendemos que o corpo ele é um limitador. Se eu estivesse desencarnado, aliás, se todos nós estivéssemos desencarnados, nós poderíamos fazer essa reunião presencialmente, nos deslocando pela velocidade do pensamento, sem o risco de pegar Covid, e estaríamos agora trocando vibrações de forma mais intensa, mais próximos geograficamente. Estando encarnados, para ir até a cidade sede do evento, nós precisaríamos nos deslocar de carro, de ônibus, de avião, enfim. Se eu estivesse desencarnado, eu não precisaria estar articulando a linguagem, bastaria pensar e o outro desencarnado captaria com muita facilidade. Mas estando encarnado, nós precisamos articular a linguagem, escolher palavras, concordâncias, precisamos de uma série de equipamentos para transmitir isso para a internet, para chegar até vocês, cada um na sua casa, já que o evento é virtual. Olha só como que o corpo limita o espírito imortal, mas não o bloqueia. Então, entre essas faculdades que são limitadas, mas não bloqueadas pelo corpo, comunicar-se ou continuar comunicando-se com os desencarnados é uma dessas faculdades, que está limitada. Se eu estivesse desencarnado, eu veria todo o ambiente espiritual que me envolve nesse momento. Estando eu encarnado e não tendo a mediunidade patente, que é o que o movimento costuma chamar de mediunidade ostensiva, eu não estou vendo o ambiente espiritual, estou vendo apenas o ambiente físico e captando muito pouquinho do ambiente espiritual, pelo menos captando de forma perceptível, né, de forma consciente, muito pouquinho. Então, o corpo é um limitador, mas não é um bloqueador. E aí a gente entende por que todos nós somos médiuns, porque nós somos espíritos, estamos limitados ao corpo, mas o corpo não bloqueia nenhuma das nossas faculdades,
inclusive a de comunicarmos-nos com o plano espiritual. Alguns espíritos reencarnam com essa faculdade bem mais aflorada, e aí Kardec vai se referir a eles num segundo momento, ainda no item 159, para ir fechando as minhas ideias aqui. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade se mostra através de efeitos patentes de certa intensidade. Ou seja, o que é patente? Facilmente perceptível, facilmente comprovável. Certa intensidade quer dizer o quê? Mais intensos do que o normal. E quando ele diz, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade se mostra através de efeitos patentes, ele está sugerindo que, embora todos nós sejamos médiums, a gente use a palavra médium só no segundo sentido para evitarmos essas confusões que nós fazemos no movimento espírita quando discutimos mediunidade. Todos somos médiums, mas usaríamos a palavra médium apenas no segundo sentido. E a dúvida, às vezes, relativa à comunicação dos espíritos com o plano físico, ela se dá, segundo Allan Kardec, por um motivo até, às vezes, até bobo, até fácil de perceber, porque existe uma conotação daqueles que não estudam o espiritismo de achar que o espírito ele é totalmente imaterial, e sendo ele imaterial, ele não teria como agir sobre matéria. E se essa premissa, vamos usar a linguagem dos cursos de lógica, né? Se essa premissa estivesse correta, o espírito é totalmente imaterial, a conclusão estaria correta. Se ele é imaterial, ele não tem como agir sobre matéria. Mas a premissa não está correta, ele não é totalmente imaterial. Ele tem um envoltório material, porque ele é fluídico, e para a doutrina espírita, fluido é matéria, não é matéria palpável, não é matéria tangível, mas é matéria. Que em condições normais ela é intangível e invisível, mas ela pode alterar as suas propriedades para agir sobre matéria. E lembre-se desse detalhe. Sem o perispírito, nós que estamos encarnados, teríamos dificuldade até para agir sobre o nosso próprio corpo. Então, se nós estamos agindo sobre o nosso próprio corpo, é por causa desse envoltório que é matéria. Não se esqueça desse detalhe, eu vou trazer um trecho de Kardec, o único, para a gente entender. Livro dos Médiuns, segunda parte, primeiro capítulo, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Kardec diz assim: o espírito necessita, portanto, de matéria para agir sobre matéria. Possui por instrumento direto seu perispírito. Ora, seu perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Então, se você quiser entender de que forma o espírito age sobre matéria, inclusive sobre o próprio corpo, não é só no fenômeno mediúnico, inclusive sobre o próprio corpo durante a encarnação, estude o perispírito nas bases kardecianas. Eu vou encerrando aqui a minha primeira participação, agradecendo o convite e me colocando à disposição no final para a gente responder as perguntas. Obrigado, gente. Obrigada, André, que fez uma breve consolidação de Kardec e a faculdade mediúnica. Então, agora vamos chamar o Rafael Siqueira Amorim para a sua fala inicial. Muito boa tarde mais uma vez, agradeço aí pelas explicações da Miriam, complementadas pela aula que o André já deu para a gente. E ser orador, facilitador espírita é uma coisa muito interessante, porque a gente prepara todo um roteiro para falar, meus amigos, mas chega na hora, sopram na nossa cabeça, olha, você vai falar de uma forma diferente. Então eu estou falando aqui agora conforme a minha emotividade, conforme as sugestões que me foram chegando. Porque desde pequeno eu era médium e registrava os espíritos através da visão, através da audição, e sempre a pessoa que estava mais próxima era minha mãe, eram os meus familiares, e eu corria, mamãe, eu estou vendo espírito. Meu filho, você não está vendo espírito não, porque conforme a nossa igreja, e nós éramos católicos, eu fui católico até os meus 18 anos de idade, ou você está vendo o Espírito Santo, ou você está vendo o diabo. Não, mamãe, eu estou vendo igual eu estou vendo você, porque tem corpo, fala comigo. Meu filho, não, você não está vendo ninguém. Ou você vê o Espírito Santo, ou você vê o diabo. O fato, meus amigos, é que eu corria para debaixo da cama, dava nome àqueles diabos, chamava de diabão, chamava de diabinho, porque conforme a ortodoxia da nossa igreja, só existia essas duas personalidades. Me confessei ao padre as mais variadas vezes, e ele me passava as penitências, rezar não sei quantos Pai Nossos, Ave Marias.
e cresci com essa mediunidade que não era compreendida pela igreja que eu professava. Fui muitas vezes mal entendido pela própria medicina do mundo, porque o que eu tive de diagnóstico de esquizofrenia, de transtornos mentais, mas tudo aquilo foi um período grande de aprendizados. Me recordo quando eu tinha 17 anos de idade e uma das pessoas mais próximas, que era o meu avô materno, desencarnou. Aquela dor foi muito intensa, mas pouco tempo depois eu comecei a narrar: mamãe, eu tô vendo vovô. Tá vendo não, meu filho, seu avô morreu. Guarde isso na sua cabeça. Não transforme essa dor em presença, porque aqueles que morrem a gente não vê. E eu dizia: vovó, a esposa dele, eu estou vendo meu avô. Está não. Pare de dizer isso, que você já está me assustando. E às vezes nós sentávamos à mesa, estávamos nas refeições e vovô estava sentado do lado de vovó. E uma vez, almoço do interior no domingo em Itapiruna, comendo aquele frango com macarrão, eu me lembro como se fosse hoje. A minha avó começou a destrinchar o frango e perguntou: quem vai comer as coxas? E o vovô: diga para sua avó que as coxas são minhas. Vovô está aqui dizendo que as coxas são dele. Vira essa boca para lá, menino. Você quer que eu caia de pé duro aqui para trás agora? Seu avô morreu. Morreu não, vovó. Ele está aí do seu lado, dizendo que está vivo e está rindo de você. O fato, meus amigos, é que a mediunidade não é atributo dos espíritas. Nós temos essa faculdade como uma faculdade do espírito, mas que se expressa através do nosso organismo. Eu era católico e já conseguia registrar os espíritos, só não conseguia entender isso porque, conforme a ortodoxia da nossa igreja, não era possível essa faculdade de uma forma normal, inteligível. Eu só fui compreender isso mais tarde, nos meus 18 anos, quando me tornei espírita, e um pouco depois, aos 23 anos, quando saí de Itapiruna, já trabalhava no Banco do Brasil, fui transferido para Niterói. Porque chegando na Sociedade Espírita Fraternidade, eu faço sempre questão de dizer que sou da Sociedade Espírita Fraternidade, casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Porque se não fosse a nossa CEF, se não fosse o nosso Raul, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez aqueles transtornos mediúnicos, porque uma mediunidade mal compreendida, os transtornos obsessivos, como muitas vezes a mediunidade chega até nós, podem nos desnortear. E chegando em novembro de 2003 na nossa CEF, logo no início de 2004 eu recebi um convite, era uma carta psicografada por Camilo, o guia espiritual de José Raul Teixeira, me chamando: meu filho, você vai começar o desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas. Venha e esteja conosco. Bom, eu já estudava um pouco o espiritismo porque comecei em Itapiruna, mas ainda não tinha o preparo para a reunião mediúnica. O fato é que na primeira reunião que eu cheguei, foi um estardalhaço, porque eu sentei na mesa e, como já vi os espíritos, como já escutava os espíritos, aquilo foi um transtorno, que eu caí cadeira para trás e a perna para cima. Raul Teixeira na mesa, psicografando. Me lembro do dirigente, seu Mazinho, continuaram todos tranquilos. Seu Mazinho levantou, foi até mim e me disse: meu filho, levante-se, concentre e continue o seu trabalho. Hoje você começa o exercício de educar a sua mediunidade, que é principalmente o exercício de educar a você mesmo. E começou ali aquele processo de educação da mediunidade. E eu fui várias outras vezes conversar com Raul. E perguntava: Raul, bom, eu nem sabia que eu era médium, porque católico eu era. Agora eu venho até você, meu amigo, me diga, como é que eu faço para deixar de ver essas coisas, deixar de ouvir esses espíritos? Como é que eu faço para me entender enquanto um jovem no mundo? Porque eu tinha aquilo desde criança. Meu filho, você não vai deixar de ter essas coisas, de ver os espíritos, de ouvir os espíritos. Você vai precisar aprender a lidar com isso. Porque isso está na sua vida com um propósito, e o propósito é trabalho. E como é que eu faço, Raul? Eu vou te dar aqui 2 diretrizes, das quais você não vai poder se perder. A primeira: estude, meu filho, porque o espírita tem um compromisso com o estudo. Estude as obras básicas, estude o Evangelho de Jesus, detenha-se naquelas obras que são subsidiárias e que falem da mediunidade. E eu guardei aquilo, e estou até hoje aqui com a camisa de Leon Denis, um médium, o apóstolo do Espiritismo, alguém que estudou a mediunidade, exercitou com Jesus e com Kardec. E o segundo conselho de Raul: eduque a sua mediunidade.
E eu perguntei a Raul, como é que eu educo a minha mediunidade? E ele me respondeu, educando a você mesmo. Guardem isso, meus amigos, educando a nós mesmos. Porque o processo de desenvolver a mediunidade, é bem melhor dizer, educar a mediunidade é um processo de autoeducação. Porque nós seremos na nossa mediunidade aquilo que nós somos enquanto seres humanos. Então, se eu sou um ser humano vicioso, eu serei um médium vicioso. Se eu sou um ser humano atribulado, eu serei um médium atribulado. Então, nesse segundo período da nossa fala, depois da aula que o André deu para a gente, eu quero falar do aspecto moral envolvido. Porque a mediunidade, ela independe da moral. Nós temos médiums que são bons, boas pessoas, más pessoas, mas o uso da mediunidade, a sua prática, depende da moralização do médium. Então, se nós queremos ser médiums com Jesus, médiums dos bons espíritos, nós precisamos nos transformar. Ser hoje melhor do que ontem, ser amanhã melhor do que hoje. Então essa premissa de José Raul Teixeira tem sido a tônica para os meus dias, porque eu costumo me perguntar, eu tenho sido impaciente? Eu preciso ser mais paciente, porque isso vai reverberar na minha mediunidade. Isso vai dizer, inclusive, da sintonia com os espíritos que eu estou trazendo para o meu trabalho. Eu tenho sido uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que busca os prazeres do mundo. Que tipo de médium eu vou ser? Eu me recordo ainda de uma frase lapidar de Francisco Cândido Xavier, quando ele dizia que trabalhar a mediunidade é trabalhar o ser humano. E uma outra frase de Madre Teresa de Calcutá, que nós somos, enquanto médiuns, lápis nas mãos de Deus. O lápis somos nós precisamos estar apontados, ou seja, na condição de bons instrumentos, para que Deus possa escrever através de nós. Então, qual o grande compromisso de cada um de nós, que somos os médiuns, sejam os médiuns, conforme o André falou, na sua condição geral, ou sejam os médiuns efetivos, aqueles que nós costumamos chamar de médiuns, porque são os ostensivos, nos melhorar enquanto seres humanos, para que as nossas reuniões, para que a nossa vida, para que o exercício da nossa mediunidade se dê de uma forma mais serena, mais equilibrada, mais produtiva. Não nos percamos desse conselho. Quando a gente abre esse livro aqui, o livro dos médiuns, que deve ser o livro de cabeceira de todo medianeiro, de todo evocador, lá no capítulo 20, Kardec e os bons espíritos vêm nos falar do aspecto moral envolvido, dizendo, olha, a mediunidade, ela existe. Independe se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa má, mas para exercitá-la, quanto mais moralizado você for, melhor médium você será. E no item 9, estou até conferindo aqui, no item 9 do capítulo 20, há uma frase dos bons espíritos que é lapidar. A melhor mediunidade não é aquela que tem mais atributos, aquela que se expressa de uma forma mais escorreita, mas é o médium que é menos enganado pelos maus espíritos. Então, guardemos isso nas nossas mentes e sigamos em paz. Sigamos fazendo o nosso melhor. Já que a Miriam me deu uma deixa de que eu estou quase fechando aí os meus 10 minutos, eu quero contar uma história ocorrida na nossa Semana Espírita do Norte e Noroeste Fluminense. Porque nós estávamos naquela que é os trabalhos mediúnicos da Semana Espírita. E todos os médiuns ali querendo que Dr. Bezerra viesse ter conosco. E a gente cantava para Dr. Bezerra, a gente orava para Dr. Bezerra, mas quem veio foi José Grosso, um espírito muito conhecido do movimento espírita. E ele se manifestou dizendo, quem vocês estão esperando? As pessoas não quiseram dizer, ficaram um pouco envergonhadas. Vocês estão esperando Bezerra de Menezes, não é mesmo? Nós estávamos esperando. Bom, quem veio foi o José Grosso. Mas eu tenho um recado para deixar para vocês. Bezerra de Menezes agora está numa comunidade, atendendo a crianças carentes, atendendo a pessoas necessitadas. Se vocês querem ser médiuns de Bezerra, moralizem-se, sejam pessoas melhores. Saiam da condição de médiuns do gabinete, médiuns que são apenas aqueles burocratas da casa espírita e passem a agir no bem. Quanto mais moralizados, quanto melhores vocês forem,
melhores médiums e mais sintonia com os bons espíritos vocês vão ter. Eu engoli a seca e pensei, ser médium não é algo para nos trazer qualquer tipo de vaidade, mas é um compromisso com o trabalho. É um compromisso com o bem que nós podemos fazer. É um compromisso de autotransformação, para, em ajudando o nosso próximo, podermos contribuir com a mudança do próprio mundo. Vou passar agora a palavra para o meu irmão William Jacó. Muito bom. Nosso querido irmão Rafael contando aí a sua experiência de vida, né? O chat aqui está bombando, muita gente fazendo... Está reverberando aqui em muita gente. Então, ele fez aí uma rápida explanação, falando da experiência também, atrelando a questão moral, ao autoconhecimento, e dando a gente aí a informação de que teve o Raul como seu grande orientador. Isso é uma honra, né, Rafael? Na verdade, eu não ia falar nada disso. Acabei falando tudo espontaneamente aqui agora. Mas foi muito legal você ter dito isso, porque enriquece. Vamos então para o William. Agora é com você, William. E o Rafael, acho que ele faz isso para deixar a gente com um pouco de inveja, porque eu sou um grande admirador do trabalho, da história de Raul Teixeira, e assim, aprendi muito do pouco que eu sei com ele nessas palestras na internet, e realmente é uma figura que deve ser valorizada por todos nós. Eu vim trabalhar algumas questões bem básicas e já fui bem ajudado pelo Rafa e também pelo Sobreiro que falaram antes. Mas algumas coisas eu quero só dar uma reforçada, até porque gera muita confusão, né, entre aqueles que talvez estejam ingressando no estudo espírita, de que nem todo médium é espírita e nem todo espírita é médium. O nem todo espírita é médium, o Sobreiro explicou muito bem, porque Kardec, quando ele fala que todos somos mais ou menos médiuns, ele dá uma generalizada, depois ele explica daquele que nós, digamos assim, vamos adjetivar ou colocar como realmente o médium, que é aquele em quem o fenômeno se mostra de maneira mais patente ou, como ele bem ressaltou, de maneira ostensiva. E nem todo médium é espírita. Isso é uma confusão que existe muito fora, eu acredito mais, do próprio movimento espírita, de pessoas, às vezes, leigas, que quando olham algum tipo de fenômeno mediúnico ou alguma notícia na televisão, alguma coisa na internet, vai dizer, nossa, eu não sabia que fulano era espírita, e às vezes não é. É bom a gente destacar isso. E por que a gente fica muito tranquilo e seguro de dizer que nem todo médium é espírita? Porque a doutrina espírita, como nós a conhecemos, através das obras de Allan Kardec, ela começou em 1857. E já na introdução, que a Miriam fez muito bem, lá foi falado, por exemplo, do fenômeno das irmãs Fox em 1848, médiums, antes do espiritismo. Se a gente for voltar na história, Joana d'Arc, por exemplo, queimada vivo, médium. Nós poderíamos citar vários dos discípulos que caminharam com Jesus antes dele, enfim, a mediunidade, como o Sobreiro colocou muito bem, ela está presente na história desde que o mundo é mundo. E aí esses médiuns chamados por Kardec, eles foram, em outros tempos, chamados por outras palavras. Os profetas, rixis, os pitons e as pitonisas, as bruxas, às vezes os feiticeiros. Enfim, que o pessoal não conseguia explicar aqueles fenômenos e também arrumava-se nomes diversos. E aí eu me recordo muito do Raul Teixeira, né, sempre que tocava em assunto de mediunidade, falava sobre nome, né? Ele dizia que Kardec foi tão especial na hora de criar ali alguns nomes, que ele vai colocar o médium, né, como o intermediário, que está no meio entre o mundo espiritual e o mundo corporal, entre os homens, e que aí nós temos médium, tanto para homem quanto para mulher, não existe média, né? Eu sou a média aqui, é médium. E ele até fala que é o nome mais bonito, porque imagina a gente chegar e cumprimentar alguém como o hierofante. O hierofante fulano psicografou essa mensagem, o hierofante Beltrano deu aquela psicofonia. Então, é médium. Então, esse é um ponto importante. Repito, nem todo médium é espírita e nem todo espírita é médium. E um outro ponto que eu gostaria de reforçar é que, vamos supor que nós consigamos encaixar os dois. É médium e é espírita. Ah, William, então nesse caso eu posso idolatrar. Nesse caso eu posso confiar 100% porque está isento de erros. Não.
tem que passar pelo crivo da razão, tem que avaliar, tem que questionar, tem que olhar. Opa, pera, deixa eu investigar isso aqui se é assim mesmo, deixa eu ver se faz sentido. Porque não existe, o Rafa já deu uma pincelada, médium perfeito. Isso está lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, item 9. Kardec pergunta, qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? A resposta dos espíritos é até assim, perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes, bom médium. E o detalhe, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Aí alguém pode falar assim, mas peraí, eu conheço médiuns perfeitos, e a gente às vezes vai... Eu vou colocar o nome do Chico e do Divaldo, não como finalidade assim de criticar, mas só talvez como as duas maiores referências, o Raul também, enfim, e vários outros. William, mas eles não são perfeitos? Não. Não são. E por não serem perfeitos, a gente não deve idolatrá-los, o que não nos impede de admirá-los. Você pode admirar o Chico, admirar o Raul, admirar o Divaldo, admirar a Dona Ivone, admirar qualquer outro médium, qualquer outro palestrante, outro orador, enfim, mas não idolatrar. E a idolatria tem feito muito mal ao nosso meio. Porque nós estamos idolatrando seres imperfeitos, seres que erram, seres que falham. E quando nós criamos esse envoltório de perfeição em torno de seres imperfeitos, nós corremos o risco de daqui a pouco nos frustrar. E eu tenho percebido muita gente se frustrando porque às vezes fala assim, mas o Chico falou isso aqui no Pinga Fogo, mas o Chico colocou esse detalhezinho no livro, mas o Chico não sei o quê, ou do Divaldo, mas esse posicionamento do Divaldo eu não concordo, mas esse palestrante aqui, ele cobra muito caro no curso, tô achando que isso aqui fere aquilo que ele prega na doutrina, porque a gente coloca uma perfeição onde não existe. Com todo respeito, eu sou apaixonado pelo Chico, pelo Divaldo, pelo Raul, mas a gente não pode cair na idolatria. Nem em relação aos que estão encarnados, nem em relação aos que já desencarnaram. Porque o que a gente observa depois é muitas pessoas dizendo assim, mas eu estou decepcionado com o espiritismo por conta do fulano ou do Beltrano. E a pessoa mistura o indivíduo com a doutrina, o movimento com a doutrina, e são coisas distintas. Uma coisa é a doutrina, a outra coisa é o movimento. O movimento é feito de seres humanos falíveis, de seres humanos que erram. Por mais que nós os admiremos, por mais que a obra social seja gigantesca, por mais livros psicografados, a idolatria é prejudicial e o nosso movimento espírita está se fragilizando por conta disso. E ou a gente encara isso de frente e a gente cai na real, ou continuaremos empurrando o movimento espírita para distante daqueles que se colocam à disposição para refletir. Então é isso. Então, 3 coisas eu vou reforçar. Nem todo médium é espírita, nem todo espírita é médium, e se não existe médium perfeito, não devemos idolatrar ninguém. Obrigado, pessoal. E peço perdão porque às vezes a gente fica um pouco mais exaltado, mas são pontos que eu preciso trabalhar. Tá ótimo, perfeito. Você foi cirúrgico. Então, eu gostaria de inaugurar aqui as perguntas que nós vamos começar a responder através dos participantes. Eu gostaria de fazer a primeira, ou, na realidade, direcionar um comentário para o William, já que ele trouxe essa discussão da questão da idolatria aos médiuns. Ele falou de uma forma muito interessante a questão de nem todo espírita é médium com a ostensividade necessária e nem todo... Me perdi agora. Me ajuda aí. E nem todo... Nem todo espírita é médium, nem todo médium é espírita. Então, eu gostaria de direcionar a você um comentário para que você fizesse uma reflexão a respeito do mandato mediúnico ou mediunato, já que você citou aí grandes médiuns que nós, do movimento espírita, nos
sempre nos referimos, né, como aqueles que vieram antes. Então, o ser humano ele precisa muito dessa referência. Então, nós nos referimos sempre a Chico, a Divaldo, a Raul Teixeira, a Dona Ivone, entre outros tantos, né? Então, assim, eu acho que isso é muito do ser humano, se referir a alguém, a necessidade de se referir a alguém. Mas não, já entendemos isso, não nessa perspectiva de idolatria, né? Então, eu gostaria que você fizesse uma reflexão aí, antes que a gente começasse a abrir as perguntas para o pessoal do chat, para a questão do mediunato ou mandato mediúnico. Sim, é maravilhoso a gente trabalhar essa questão do mandato mediúnico, do mediunato, porque a doutrina espírita, ela nos convida assim, dai de graça o que de graça recebestes. Então, esse mediunato, essa tarefa que o médium se sente convidado a exercer junto ao grupo mediúnico, enfim, ele deve ser colocado assim com muita prudência, porque estes grandes médiuns que eu citei, todos eles não viveram, digamos assim, da mediunidade. Eles trabalharam, eles dedicaram a sua vida profissional, e a dedicação maior deles, aquilo que muita gente às vezes hoje chama atenção, mas o Chico dedicava o dia todo, sim. Isso foi depois que ele conseguiu aposentar-se do trabalho que ele tinha, e aí ele dedica-se, então, digamos que de maneira praticamente integral a essa tarefa que ele foi realmente convidado. E enquanto isso não acontece com muitos, é necessário a gente dividir as coisas. O mediunato, abraçar a causa, não deve fazer com que a gente abra mão dos outros nossos compromissos, porque se a gente faz isso, aí começa a correr o risco de fazer dessa tarefa da mediunidade um ganha-pão. E isso é um problema também que a gente deve destacar. E, assim, outro ponto importante em relação ao mediunato é que todo médium precisa compreender que a tarefa dele, também em intensidade, ela não é igual a de outro, porque no movimento espírita também temos isso, de nos compararmos e buscar inspiração nessas grandiosas figuras, e que eu, repito, admiro tanto, mas ao mesmo tempo não tentar seguir o mesmo caminho. Você pode se inspirar, porque aí tem médium que às vezes se cobra demais por não conseguir ter a disciplina que o Chico tinha, por não conseguir ter a dedicação que o Chico tinha. E aí ignora-se, por exemplo, que cada médium traz consigo uma bagagem, uma evolução, uma condição de, nesta encarnação, dedicar-se muito ou dedicar-se considerado pouco, mas que diante de uma realidade pode ser muito. É quase que o óbolo da viúva. Então, às vezes, o pouco para alguns pode estar no limite dele, tentando conciliar tudo, família, profissão, outros compromissos. Então, é isso, é a gente entender que estes podem nos inspirar através dos seus exemplos. Eu adoro estudar biografia, eu sou apaixonado por biografia, mas entender que, olha, eles são eles. E eu preciso caminhar aqui na minha trilha, na minha jornada, buscando inspiração, mas respeitando também as minhas próprias limitações. Maravilha, estou muito satisfeita com a sua resposta. E aqui, então, vamos começar a responder. Vou pedir para o André Sobreiro, responder essa pergunta aí. O médium pode trabalhar em mais de um conceito / religião com a sua mediunidade? Isso pode acarretar algum problema? E quem faz essa pergunta é o nosso cantor aí, que nos brindou com a ambientação musical, o Sauler. Olha, eu não vejo nada de inconveniente se os conceitos de cada pensamento religioso estiverem bem definidos. Tá? Se eu fosse médium, agora eu vou falar por mim, se eu fosse médium eu não faria isso. Agora, se os conceitos de cada pensamento religioso estão bem definidos, eu não vejo problema, até porque, como nós vimos, né, a mediunidade não é atributo ou propriedade da doutrina espírita, então eu não vejo um grande problema a princípio, né? O conceito, os fundamentos de cada pensamento religioso precisam estar muito claros nas ideias do medianeiro, né? Agora eu falo por mim, eu não faria isso, eu me restringiria a uma situação, a uma casa espírita, e me dedicaria àquilo até para ver lá o processo de simpatia com os espíritos, com os encarnados, com a conceituação. Então, nesse processo de aprendizado, eu ficaria ali numa situação só. Mas, conceitualmente, eu não vejo problema. Tá ótimo. Eu gostaria de pedir ao pessoal da parte técnica para nos mandar a segunda pergunta.
O Luciano Marcondes Rezende Sagioro pergunta: qual a localização do espírito e do perispírito? Desculpa, gente, eu estava com o microfone silenciado. Estava falando aqui, ninguém estava me escutando. Vamos aqui uma pergunta que eu gostaria de dirigir ao nosso irmão Rafael Siqueira, do Luciano Marcondes Rezende, que faz a seguinte questão: qual a localização do espírito e perispírito em relação ao corpo? Vamos lá? Ainda não estou aparecendo, Miriam. Tá joia. Bom, a gente ouve falar do perispírito nas questões 93 e 135 do Livro dos Espíritos. O que é o perispírito? O perispírito é a vestimenta do espírito, ou seja, é uma espécie de roupa do espírito. E o espírito é a nossa essência. Então, a gente perguntar qual a localização do espírito e do perispírito em relação ao nosso corpo, talvez não seja a pergunta mais apropriada. Porque não existe, meu amigo Luciano, e eu agradeço pela sua pergunta, uma localização específica. Porque a gente sabe que o perispírito, ele tem funções e propriedades. Uma das propriedades do nosso perispírito é a expansibilidade. Então, veja, se o perispírito ele pode expandir, ele pode retrair, e uma outra propriedade é a propriedade do desdobramento. Ele pode desdobrar-se do corpo físico, mantendo sempre o cordão de prata ligado ao nosso chakra coronário. Eu não tenho como dizer para você uma localização precisa desse espírito, até porque o espírito é uma chama, desse perispírito em localização em relação ao nosso corpo. O que eu posso dizer é que o nosso espírito, através do perispírito, está ligado ao nosso corpo. Ele se ligou no momento da fecundação e ele é desligado no momento da nossa desencarnação. Mas essa localização, ela é móvel, porque ele pode se expandir, ele pode se desdobrar, ele pode se projetar. Tá bom, meu amigo? Agora, o perispírito é algo que a gente precisa estudar e estudar cada vez mais, porque ele destrincha as mais variadas questões e respostas para a vivência da nossa mediunidade, para o entendimento da nossa própria estada no mundo. Muito obrigado pela sua pergunta e continuemos, gente. Eu gostaria de pedir ao pessoal aí que está no chat para mandar mais perguntas. Nós já estamos aqui com algumas, vamos começar a continuar a responder, né? Aqui tem uma pergunta da Regina Moreira. O médium pode perder o dom da mediunidade? E aí, então, eu vou dirigir ao William essa pergunta. Olha, Kardec trabalha a questão da suspensão da mediunidade, né? Isso é realmente possível e acontece. Não acontece assim, não sei qual que é a frequência dela, em específico assim, em termos estatísticos, mas ela acontece. Eu vou até citar um caso que aconteceu com o próprio Leon Denis. O Leon Denis, que o Rafa até citou, ser médium, a mediunidade dele, que nós chamamos de ostensiva, que ele era médium de incorporação, médium de psicografia, enfim, ele vai narrar, ele fala muito de si nas suas obras, isso aqui, a obra de Leon Denis fica ainda mais interessante. Ele vai dizer, por exemplo, de que a partir do momento em que ele passa a fazer palestras e a se dedicar para escrever obras, aquelas mediunidades de antes, elas deixaram de existir. Então, ele deixou de incorporar, ele deixou de psicografar, ele deixou de enxergar, e aquilo tudo foi, de certa forma, aproveitado de outra forma, através da inspiração. Então, ele, no termo, a gente chamar assim, de um médium de inspiração, era alguém realmente um exemplo. Mas aquelas mediunidades de antes, elas foram, digamos, ou suspensas, ou a gente pode considerar que ele as perdeu, enfim, o termo é o de menos. Mas houve essa mudança, como pode haver na de muitas pessoas, alguém que, por exemplo, esteja impedido de trabalhar de frequentar algum centro espírita, sua parte mediúnica, por motivos alheios, como, por exemplo, uma pandemia. Eu tenho relatos de médiuns, amigos meus, que na pandemia me falaram, William, não sei o que aconteceu, mas a mediunidade sumiu na pandemia. Falei, graças a Deus, porque o centro fechado, você não tem condição de frequentá-lo para, vamos dizer assim, participar dessas reuniões. Então, falei, fica calmo que possivelmente, não existe matemática, quando voltar à normalidade, a sua mediunidade seja restabelecida. Enfim, pessoas que mudam de cidade, vão morar na zona rural, não tem centro espírita.
para que a mediunidade seja colocada em atividade como se fazia antes, que muda para um outro país, uma outra cidade. Então, eu já vi várias pessoas, olha, a mediunidade sumiu. Ou é a pessoa tão disciplinada que ela própria consegue dar ali um freio, né? Opa, peraí, através da prece, pedindo ajuda para os espíritos superiores, enfim. Então, são várias formas que a mediunidade pode perder ou ser suspensa. Sim, acontece. Gostaria de contribuir aí com o nosso irmão William, na nossa prática de quase 40 anos de reuniões mediúnicas. A gente tem percebido também que no período da gestação, a mulher ela fica com a mediunidade no estado mais latente. As mulheres também que chegam a uma fase da vida, né, que a gente pode considerar a maioridade, né, a melhor idade, né? E aí os tipos de mediunidade eles vão se transformando, né? Então, aquela médium que era ostensiva na incorporação, ela passa a ser ostensiva no desdobramento, no trabalho de passe, e na realidade, a mediunidade ela não foi suprimida, ela não foi encerrada, ela modificou de rumo, né? Então, a gente observa isso muito no grupo mediúnico do qual nós participamos, e tem companheiras que chegam para a gente e falam, Miriam, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou conseguindo mais incorporar, psicografar, e aí o trabalho não deixa de acontecer, porque é direcionado para o passe, né? E para o apoio na reunião mediúnica. Então, a gente percebe que ao longo dos ciclos vitais existe também uma mudança, né? Como o William falou aí, a questão da pandemia, que realmente nós médios estamos aí passando por momentos difíceis, mas a gente tem encontrado soluções, e o online tem nos ajudado muito, viu? Eu tenho relatos de experiências que nós temos passado aí muito interessante no online. Não temos deixado de trabalhar, não. Então, voltamos aqui a uma pergunta do Sauler, que está bastante participativo, e ele faz a seguinte questão. Muito se fala sobre a importância do estudo para exercer a mediunidade. Para uma pessoa que não estuda ou é analfabeto, mas tem uma conduta moral incrível, qual o impacto negativo pode ocorrer? E aí eu sorteei aqui o nosso irmão Rafael para fazer a reflexão sobre essa questão do nosso irmão Sauler. Tá. Vamos lá, meu amigo Saulo. Eu agradeço aí pela sua pergunta. O que acontece? Deixa eu só lê-la de novo para poder interiorizar um pouco mais e receber as inspirações. Muito se fala sobre a importância do estudo para exercer a mediunidade. Para uma pessoa que não estuda ou é analfabeto, mas tem uma conduta moral incrível, qual o impacto negativo que pode ocorrer? O aspecto moral da pessoa diz da presença dos bons espíritos, diz da sintonia. Então a gente vê muitas pessoas que não têm elevado grau de estudo, não são pessoas que tiveram acesso à educação, a uma faculdade, a cursos que fizessem dela uma pessoa letrada, e são excelentes médiuns. Agora, o que a gente percebe, e isso eu também aprendi com José Raul Teixeira, que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprimora, quanto mais a gente busca dos conhecimentos que nós temos no mundo, é mais manancial de conhecimentos que nós vamos colocando na nossa mente. E por que isso? Deixa eu conseguir me expressar para vocês. Como que se dá o fenômeno mediúnico? As imagens são projetadas na nossa cabeça. A gente recebe a influência através de pensamentos. Quem veste as palavras, quem escreve na hora lá, a imagem é do espírito, mas a forma de expressar é nossa. Então, quanto mais recursos a gente tiver, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhores médiums a gente vai conseguir ser. Por essa razão, o benfeitor Camilo costumava dizer para Raul, estude tudo, meu filho. E numa forma de brincadeira, leia até bula de remédio. Porque você pode aproximar-se de você, um médico, um farmacêutico, e para que você escreva sobre essas coisas, você vai ter que ter esses mananciais na sua cabeça. Eu me lembro de Sebastião Lasnaux, um poeta aqui das terras do Rio de Janeiro, que uma vez chegou a Raul e disse assim, meu filho, eu preciso que você estude métrica, estude sobre prosa, versos, decassílabos, e ele respondeu a Sebastião Lasnaux, mas para que isso? Eu sou um físico, eu sou formado em educação.
E Sebastião Lasno, eu preciso escrever um livro de versos através de você. E se você não tiver um mínimo de base na sua cabeça, eu vou ter dificuldade. Raul estudou métrica, estudou os versos e nos trouxe livros poéticos. Então veja, quanto mais conhecimentos, a gente consegue dar mais recursos para o espírito. Mas pessoas analfabetas que têm bons recursos morais também conseguem ser esses médiuns, porque a moralidade traz os bons espíritos. E muitos se perguntariam assim, Rafael, da onde essas pessoas analfabetas, então, tiram esses recursos? Às vezes falando uma própria língua estrangeira, fenômeno que nós conhecemos por xenoglossia. Gente, são analfabetas nesta vida, mas trazem nos refólhos do seu espírito muitos conhecimentos de vidas passadas. São pessoas que já foram letradas antes e agora trazem isso na acústica da sua alma, e a conduta moral aproxima os bons espíritos e eles acabam sendo médiums de boa qualidade para o fenômeno mediúnico. Muito obrigado pela sua pergunta, Sauler. Continuemos estudando, mas, sobretudo, nos fazendo pessoas melhores. Excelente resposta, meu querido Rafael. Agora, nossa irmã Denizete Machado, perguntando o seguinte, quais os problemas que o médium pode ter se afastando do exercício mediúnico? E aí, então, eu sortearei aqui o André Sobreiro para fazer essa... Eu tinha que desbloquear o microfone aqui. Segundo a gente encontra na bibliografia de Allan Kardec, o médium que se afasta da reunião mediúnica, ele não vai encontrar grandes problemas se a moralidade dele está equilibrada. O que Allan Kardec nos ensina? Que fora da caridade não há salvação, não é fora da mediunidade. Então, se a pessoa sabe lidar com os estímulos advindos do plano espiritual, ela sabe, até pelo autoconhecimento que foi citado aqui pelos colegas, ela sabe se equilibrar e resistir às tentações do mal, como nos ensina a questão 919 do Livro dos Espíritos, mas não só a tentação do mal de fora, ou seja, a influência que vem de fora dos espíritos, mas as imperfeições que nós postamos em nós, não vai haver problema nenhum. Então, é a moralidade que define quem nós somos, né? Não a mediunidade exatamente, né? Muito bom, André. Realmente, o afastamento nos afasta do convívio, né? Dessa fraternidade que a gente acaba constituindo com o grupo mediúnico. Mas nós estamos vivendo aí um momento de afastamento. Tem muitas casas espíritas que estão com as portas físicas fechadas e não abriram as portas virtuais para o trabalho. E isso aí tem dificultado muito. Mas você respondeu muito bem a nossa irmã Denizete. Aqui nós temos uma questão da Márcia Adriana, que pergunta o seguinte, a mediunidade de psicografia pode ser exercitada? E no caso da vidência e audição também pode? Aí nós vamos lá para o William, para ele nos esclarecer essa questão aqui da Márcia Adriana. Olha, Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele recomenda, ele fala lá da questão, sim, do exercício de psicografia, né? Ele dá algumas orientações para que a pessoa se tenha um momento de recolhimento, peça auxílio através da prece para o próprio anjo guardião, e assim, a gente pode pegar aquilo que Kardec fala para a psicografia e levar para as outras formas de manifestação da mediunidade. Então, no caso da psicografia, Kardec recomenda pegar um papel, lápis e esperar, ver se acontece algum tipo de manifestação. No caso da vidência e da audição, não se tem necessidade, obviamente, de algum objeto, mas é necessário, sim, um recolhimento. E Kardec propõe também que a gente não fique a vida inteira, né, vamos dizer assim, esperando algum tipo de manifestação, e em relação, caso ela aconteça, aí a questão do exercício, aí sim, acontecendo o fenômeno, tem pessoa que isso acontece muito antes dela chegar na casa espírita, às vezes isso vem da infância e acompanha na adolescência e na fase adulta, então, aí essa pessoa, no exercício na casa espírita, ela pode, sim, fazer com que, digamos, essa faculdade seja melhor aproveitada. Então, nesse caso, o exercício pode acontecer tanto da vidência quanto da audição com o passar do tempo.
Muito bom. Nós temos aqui mais uma pergunta do nosso irmão Edson Galassi. Ele questiona o seguinte: a cultura escolar influencia na mediunidade? E aí eu pedi para o Rafael responder essa questão aí. Tá. Eu vou fazer o seguinte, vou responder para o Edson, e a Cidinha está perguntando aqui. Pergunta ao Rafael Siqueira. Você disse que o perispírito é desligado na hora do nosso desencarne. Então ele não acompanha o espírito que retorna ao plano espiritual? Minha querida Cidinha, o perispírito e o espírito, na verdade o perispírito é a roupa do espírito, é desligado do corpo físico. Na verdade, não existe o espírito sem o perispírito. Onde estiver o espírito, o perispírito está junto. Só fazendo aí uma complementação para você. Edson Galassi, a cultura escolar influencia na mediunidade? Ela não é determinante, guarde essa palavra, mas ela se faz importante. Porque quanto mais culto nós nos fazemos, mais recursos nós damos aos bons espíritos. Imaginem, chega um espírito na condição de um médico. Estamos lá na reunião, ou de iniciação, ou de desobsessão, e ele precisa dar uma mensagem. Se ele encontra uma pessoa que já tem determinados arquivos mentais, já conhece um pouco da medicina, já leu sobre o assunto, aquele médium específico vai dar mais facilidade para a manifestação. O encaixe mediúnico, a transmissão das ideias. Então, veja, ela é importante, mas não é determinante. Porque aquele dia que o médium que tem mais essa cultura não estiver, ele vai pelo outro, mas vai ficar uma comunicação mais truncada, as palavras não vão ser as melhores palavras possíveis. Então, guarde isso. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprimora, mais recursos a gente tem na nossa cachola. Me permitam o termo mais simples, mas é para a gente entender, para que os espíritos possam se valer de nós. Mas não é o determinante, porque tem muitos médiuns que têm uma cultura riquíssima, vastíssima, mas não tem uma boa conduta moral. Aí acaba sendo a cultura boa, mas a moral não é tanto elevada, que o bom espírito chega, o médico chega, eu vou preferir o outro, porque por mais que não tenha o recurso da intelectualidade, ele tem o recurso do coração, e acaba ficando mais fácil do encaixe e da comunicação. Então, quando a gente conjuga intelectualidade com moralidade, são as duas asas que Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida. Nós conseguimos construir o arcabouço da nossa mediunidade. Obrigado pela sua pergunta. Tem uma pergunta aqui da Marlene Felipe Celiberto, que ela questiona o seguinte: Kardec evocava determinado espírito. Nos dias de hoje, a evocação seria similar a quê? Eu vou perguntar ao André, pedir para o André responder essa questão aí. Vamos lá. Eu acho que não há similaridades, Marlene. A evocação era uma prática que Kardec usava, até porque o trabalho dele era direcionado para o esclarecimento. Depois que o exercício mediúnico ele pendeu mais para o lado do socorro ao necessitado, diminuiu-se muito o uso da evocação, o que até certo ponto é lamentável, né? Porque num primeiro momento, quem se manifestava nas reuniões que Kardec dirigia, e não só na sociedade parisiense, mas também quando ele ia à casa das médiuns fazer consulta a determinados espíritos, quem primeiro se manifestava era o anjo guardião do médium ou o anjo guardião do grupo, e perguntava, né, se o espírito tal que está fazendo bagunça lá naquela casa, jogando pedra no telhado, atazanando fulano ou fulana, pode ser evocado, nós temos condições de ajudá-lo. Veja, Kardec fazia essa consulta primeiro, né? Então eu acho que não há similaridade. O que nós precisamos estudar é o objetivo da evocação e de que forma fazer, como foi falado por um dos meninos, se não me engano, pelo Rafael, da evocação de Bezerra de Menezes, sem um objetivo mais sério, ou seja, você vai fazer com que um espírito que nós acreditamos ser de uma envergadura bem mais alta do que a nossa, pare um trabalho sério para vir responder para a gente sem um objetivo mais sério, né? Ou seja, você vai interromper um trabalho simplesmente para fazer uma consulta. Então eu acho que valeria a pena não criar uma similaridade, mas estudar os objetivos e os métodos de evocação para que a gente possa voltar a usar essa ferramenta de forma parecida, pelo menos, com o que Kardec fazia. Muito bem colocado.
Tem uma pergunta que chegou aqui para a gente, da Daniela Gomes, e ela faz a seguinte questão. Olá, eu gostaria de saber se a mediunidade pode com o tempo, passar do tempo, ser controlada com remédios de nervo. E eu fiz questão que essa pergunta viesse à tona, porque nós estamos aqui num ambiente virtual onde pessoas são espíritas, não espíritas, têm conhecimento, não têm conhecimento, então nós estamos aqui num ambiente eclético, né? Eu acho que vale muito a pena trazer essa questão. E eu fui intuída aqui para que o nosso irmão Rafael respondesse. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para responder, gente, porque toda resposta que eu dou, eu sei que do outro lado tem um ser humano. Tem alguém que está passando por uma dificuldade e eu peço aos benfeitores espirituais, me ajudem a atender a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa que está por trás perguntou outras coisas, às vezes eu vou responder de acordo com aquilo que eu estou achando. Então, eu peço, me ajude para que a minha voz reflita as vozes de vocês. Nem sempre a gente consegue, mas nós nos esforçamos. Eu gostaria de saber se a mediunidade pode passar com o tempo, ser controlada com remédio de nervos. Gente, mediunidade não é doença. As pessoas tendem a confundir, porque uma mediunidade desequilibrada pode trazer transtornos físicos. Isso é verdade. Mas a mediunidade é um mecanismo para a nossa evolução, para o nosso autoburilamento. Eu, no início da minha mediunidade, que eu conheci pela obsessão, eu precisei tomar remédio. Mas o remédio eu tomei não foi por conta da mediunidade, foi por conta do problema físico, do problema orgânico, porque eu também tinha os meus complexos, tinha a minha depressão, tinha os meus problemas psíquicos, e a gente sabe hoje, pelo estudo da psicologia, da própria psiquiatria, estou assim me formando em psicologia, ainda um pouquinho longe, mas estudando com afinco, que a gente tem problemas que são nitidamente fisiológicos, que são a questão dos neurotransmissores, que precisam ser recompostos, os nossos problemas fisiológicos. Então, a gente sabe que há o momento de tomar o remédio e é o momento, e há o outro momento do exercício da mediunidade. É certo que a obsessão pode levar ao caminho da doença, mas mediunidade não tem nada a ver com doença. Divaldo Pereira Franco hoje, no auge dos seus 94 anos bem vividos, é uma pessoa com entusiasmo, é uma pessoa alegre, é uma pessoa disposta, é uma pessoa fazendo bem. Então aquilo que a gente escuta falar de um martírio dos médiuns, daquilo que prejudica os médiuns, que todo médium carrega uma via crucis, não é verdade, gente. A mediunidade é algo para nos fazer felizes, para nos trazer paz. Se a gente está encontrando o caminho da doença, das duas uma, ou a gente também tem a doença junto com a mediunidade, ou a gente não está exercitando a mediunidade com Jesus, está trazendo a presença dos nossos inimigos espirituais e está ficando doente. Não em função da mediunidade, que é uma bênção, mas em função do mau exercício da mediunidade. Então é bom que a gente distinga isso. E se precisar tomar remédio em função de uma disfunção orgânica, que tomemos. Porque eu vejo muito espírita dizendo assim, se eu tomar remédio, o que as pessoas vão dizer? Mas vejam, espírita vai no oftalmologista, espírita vai no ortopedista, nós também precisamos do psiquiatra para que a gente possa ficar em paz. Então a mediunidade não vai passar com o uso do remédio. O que passa com o uso do remédio é o problema fisiológico, o problema mental. A mediunidade ela precisa ser educada. E como é que a gente educa a mediunidade? Com estudo, com moral, ou seja, desenvolvendo o senso moral, mas sobretudo com Jesus, que é o médico das nossas almas e o pastor das nossas vidas. Obrigado, Daniela, pela sua pergunta. Tá vendo por que eu fui intuída para que você respondesse? Foi ótimo. Eu queria fazer uma observação aqui quando eu citei a questão das mulheres que ficam grávidas, que são médiums, né? A Nilma, que é minha querida prima, ela colocou aqui no chat, eu gostaria de sublinhar. Ela disse que quando eu engravidava e quando tive o câncer, minha mediunidade ficou inativa. Mas depois voltou, né, Nilma? Graças a Deus. Aí está a colocação dela. Então, vamos lá para a pergunta final do nosso irmão Edson Galassi.
ele questiona o seguinte: mediunidade cansa, exaure o médium? E aí eu vou deixar essa última pergunta para o nosso irmão William. A mediunidade, como qualquer outra atividade, ela, é claro, ela provoca, sim, no médium um desgaste. A gente pega mesmo aqueles que não são médiums, mas que se dedicam a uma tarefa de escrita, por exemplo, em que o seu intelecto fica ali muito, o pensamento muito ativo, ele vai acabar aquela tarefa com um certo cansaço. A mediunidade é natural que o médium, quando ele acaba de sair de uma reunião mediúnica, de uma sala de passes, ele fica, assim, pode dizer, um pouco cansado. E a mediunidade de efeitos físicos ainda mais. Aí quem estudou mediunidade de efeitos físicos mais antigamente relatava realmente uma exaustão do médium, e isso precisava ser olhado com muita calma, e é necessário, então, considerar desse ponto de vista, mas nada que quem está aqui nos acompanhando e, às vezes, tem aí indícios de mediunidade, que tem intenção de procurar uma casa espírita, não se assuste. Enfim, a disciplina da mediunidade fará com que, apesar de um certo cansaço, um certo desgaste, a pessoa encontre formas ali de se recompor o mais rápido possível. Mas, de uma maneira de resposta, sim, a mediunidade ela pode trazer algum tipo de desgaste, ser encarado como cansaço, como qualquer outra atividade humana aqui na Terra. Até porque a mediunidade é um componente orgânico, né? Composição orgânica, né? Minha gente, uma pena que a gente tenha que nos encaminhar para o final, mas nós já ganhamos aí um tempo mais elástico, já são próximo de 1h25 de trabalho. Então, nesse momento que nós estamos aí finalizando essas considerações, eu vou passar a palavra para o nosso irmão André, na sequência, o nosso irmão William, e, para finalizar, o nosso irmão Rafael, que fará a prece de encerramento. Então, vocês façam as considerações finais, né, de forma livre, e a gente agradece imensamente a honra de tê-los conosco nessa tarde calorosa, de último dia da 82ª Semana Espírita Macaense. Foi uma honra tê-los aqui, e eu agradeço a oportunidade de estar com vocês nesse grande aprendizado, nessa troca, nesse permeio de considerações, de experiências, de vivências ao longo do caminhar de cada um de nós. Então, fica aí a palavra agora na mão, na fala, na boca do nosso irmão André. Um grande abraço a todos. Eu só queria começar a agradecer, aliás, encerrar agradecendo o convite que nos foi feito. Obrigado por terem lembrado da gente. E a gente espera ter sido útil, suscitado reflexões, não trazido respostas definitivas, né? Porque a gente só vai encontrar a resposta definitiva estudando profundamente a obra de Kardec. Mas se a gente tiver sido útil, já é grande coisa. William, prazer em rever. Rafael, prazer em conhecer, quase que pessoalmente, né? Miriam também. Que Deus nos permita a continuidade do trabalho. Obrigado. Agora o nosso irmão William. Bom, só quero agradecer a oportunidade de participar dessa roda aqui com amigos queridos, aí o Rafa e também o Sobreiro, né, com a Miriam, aí num espaço aqui virtual dessa Semana Espírita Macaense, onde eu tenho alguns amigos, Zé Cláudio também, o Saraiva, no nome desses dois eu cumprimento todos os outros, parabenizo pelo evento, não é fácil realizar 82 Semanas Espíritas, e logo mais estarei aqui com vocês para a gente encerrar, trazendo algumas reflexões sobre outro tema. Mais uma vez, parabéns pela organização e fiquem todos bem, todos com Deus. Maravilha. Agora, então, nosso irmão Rafael. Bom, quero agradecer a você, Miriam, pela acolhida, por ter organizado essa roda de conversa, agradecer aos amigos da 82ª Semana Espírita de Macaé, agradecer ao André, que eu estou conhecendo hoje, mas sinto aí que a gente já é parceiro há algum tempo, agradecer o William, vim até com a camisa do grupo espírita dele, do Leon Denis. As considerações finais bem rápidas. Eu vi que teve uma pergunta aqui no nosso chat, ela até foi apartada, vou dizer assim. A pessoa se identificou como Pirate Legendas. E a pergunta foi, trazendo um texto do Levítico, onde Moisés supostamente teria proibido a mediunidade. Gente,
Moisés não proibiu a mediunidade. Existem várias passagens do Antigo Testamento que contestam isso. E prova viva disso é que na transfiguração do Tabor ele volta junto com Elias para dizer que a mediunidade ela é possível, ela é passível e ela é uma mola precursora do nosso progresso. Então, a mediunidade é uma coisa santa, como nos diz Kardec, que precisa ser exercida santamente. O que Moisés proibiu aos homens rudes da época foram os excessos. Então, sigamos aprendendo com a mediunidade e a exercitando com Jesus. Vamos à nossa prece? E essa prece eu estou extraindo de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que pode ser uma oração do médium, quando ele nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a desculpar sem condições, a semear o bem sem pensar nos resultados, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a entender que a melhor proposta para a nossa mediunidade será quando a exercermos contigo, por ti e através do seu evangelho, hoje, agora e sempre. Que assim é e que assim seja. Abençoe a todos os amigos que participaram da 82ª Semana Espírita de Macaé. Esteja com William Jacó na palestra da noite e guarde a nós todos na sua paz. Que assim seja. De amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.